Oi, eu sou Ismir Filho, diretor e roteirista do filme Verlust. Verlust é um filme sobre o tempo, sobre relacionamentos, sobre laços afetivos, sobre fronteiras, sobre a potência do indivíduo e a relação dele com o coletivo. Então Verlust também nasceu novamente de um desejo de falar sobre esse lugar de borda. No caso seria a orla marítima. Falar sobre esses mundos que se encontram no oceano, em contraste com a civilização que está praticamente margeando toda a praia. Foi isso que me interessou falar no início, assim, sobre o que seria do encontro de um corpo vagante, um corpo que corre, chegando numa dessas casas e ali encalhando como se fosse uma baleia. Se passa em duas casas, numa praia isolada, fria, em frente ao mar. E essas casas simbolizam muito dois personagens, que é Frederica, interpretado por Andrea Beltrão, e Leni, interpretado por Marina Lima. Dois personagens que têm uma ligação forte, íntima, profissional e pessoal. Eu ia fazer a trilha sonora de um longa que eles estavam escrevendo. Passou um tempo, eu comecei a receber mensagens deles, assim, dizendo o seguinte: olha, o Leni é você. A gente não quer mais que você faça a trilha. A gente quer que você faça Leni, o personagem. Aí me lembro que eu achei uma loucura, que eu ri muito. Falei, não, vocês estão loucos. Não vou, não. Mas eu vou estragar o filme. Não sou atriz, sabe? Mas aí, esses meninos, os dois, eles não mudaram de ideia. E foram mudando o roteiro. E realmente, a cada momento, o Leni, a Leni, na realidade o Leni não tem gênero. Leni parecia mais e mais comigo, porque eles iam adaptando a personagem, pensando em mim, ia ficando na minha cara. E eu ria, dizia assim, meu Deus do céu. Tem que ser sobre mudança, transformação. E, nossa, a Marina Lima sempre foi trilha sonora da minha vida, sempre, sempre. Volta e meia, eu no carro, em casa, ouço as músicas, eu adoro as músicas da Marina. Adoro o trabalho dela e adoro ela como pessoa, como mulher. Eu tenho uma identificação com ela muito direta, muito rápida, muito reta. Aí eu falei, bom, se eu for até a Andrea, que vai entender um pouco o meu medo, a minha aflição, vai me ajudar. Mas, na realidade, toda a equipe foi muito bacana comigo. E a partir daí, uma teia de afetos se forma, né? Porque Frederica é casada com Constantin, fotógrafo chileno, interpretado por Alfredo Castro, e está num casamento em crise. Tem uma filha adolescente, interpretada pela musicista Fernanda Pavanelli, contrabaixista, que está prestes a ir para o estrangeiro para estudar contrabaixo. E nessa iminência da partida, ela sente tudo o que está acontecendo na casa, a crise dos pais e tudo que rodeia. Alfredo Castro, actor chileno que tuve la suerte, la maravillosa suerte de filmar junto a Smith en Verlust con la más admirada de todas, Marina Lima, con Andrea, con Ismael, gente maravillosa, um equipo increíble. Você vê toda a devoção da equipe, o conjunto, como o conjunto faz a diferença, como quando, por exemplo, você vai gravar numa praia super fria, em temperaturas assim, que não é bom para ninguém, mas quando tá todo mundo junto lá, se esforçando para chegar no resultado, como por exemplo a gente faz na orquestra, todo mundo precisa estar junto, né, para conseguir o resultado. É isso, a coisa acontece. Vou fazer uma conta. Você tocando assim, ouvindo a baleia, tocando a baleia, tipo, expressionista, tava, tipo, incrível. E temos nessa trama João, interpretado por Ismael Canepelli, escritor, e que está em busca de uma nova história.
tá compondo ao lado de Lene uma obra misteriosa, que não tem nome, que ninguém sabe do que se trata. Mas a gente vê através dele como funcionam as relações dentro desse sistema, vamos dizer assim, afetivo. Esses laços afetivos que compõem esses personagens. O que acontece é o seguinte, são 20 anos de Lene, então eu sei o que Lene quer, como quer, quando quer. E como é que foi a primeira vez de vocês? Desenvolver Verlust foi praticamente uma evolução natural da minha parceria com o Esmir, que havia começado em Os Famosos e os Duendes da Morte. Depois a gente fez uma performance, mistura de artes plásticas com artes cênicas, chamada Kolwitzstrasse 52. E então Verlust estava no nosso fluxo de criação, assim, principal. Seria o nosso segundo longa-metragem juntos. Também é um diálogo livro-filme, onde não necessariamente é uma adaptação, mas a gente trabalha em conjunto. Enquanto eu vou escrevendo o roteiro com ele e vou desenvolvendo o longa-metragem, ele vai escrevendo o livro. Verlust não tinha um livro que houvesse dado início ao roteiro, então a gente sentiu necessidade da escritura do roteiro, de certa forma, parir um livro. Eu senti muito essa necessidade e acredito que o Esmir também. E na busca por essa voz, eu dividi com o Esmir esse meu desejo de falar, de contar o livro a partir de um dos personagens, e ele me sugeriu que eu contasse o livro a partir do ponto de vista da baleia. O ponto de vista de uma criatura misteriosa que surge do fundo do mar e que vive em coletivo e está sufocada por esse coletivo, então tudo que ela quer é se desprender do coletivo e ir em busca do seu caminho individual, nem que isso a leve para a beira do mar, nem que isso a leve a sentir o chão de volta no corpo, né? Senti a necessidade de criar uma nova raça a partir da hipótese de que muitas espécies de baleia foram extintas, ou muitas até agora não foram nem conhecidas, a possibilidade de existirem baleias abissais, todo esse mundo que a biologia insinuava me pareceu muito plausível na literatura. E então, dessa forma, eu decidi criar essa espécie Verlust, a partir de um conceito nietzschiano, onde ele fala mais ou menos sobre a ideia de Verlust como a ideia da perda total, da perda irreparável, da perda em seu estado máximo, e da necessidade de se arrancar o lust, no caso, que é a vontade, que é o desejo de vida, o desejo de viver. É interessante porque, nas palavras do Ismael do livro, ele faz um elogio ao encalhe. O encalhe não é a morte. Na verdade, o encalhe só é a morte se for por acidente. Mas se o encalhe for desejado, ele é transcendência. Eu acho que diz muito sobre o nosso fracasso humano, né? E que é tão bonito também, porque reconhecendo esse lugar do encalhe é que existe alguma possibilidade de saída, de movimento. Então, eu acho que o filme tem essa beleza também de falar disso de uma maneira imensa, né? Na forma de um ser imenso, ancestral. Eu poderia dizer que meu segundo encontro foi com a Andréa Beltrão, e isso porque ela leu a primeira versão lá atrás. As primeiras linhas foram escritas em 2009, e eu lembro quando eu fui apresentar para ela o projeto, eu e Ismael, eu vi o brilho no olhar da Andréa, assim, ela sentiu aquele personagem, a Frederique, e disse, eu quero fazer. Eu até falei, tá, por favor, leia o roteiro, vamos conversar. Ela, sim, mas eu já sinto que eu quero fazer. E foi de uma potência essa resposta dela, porque desde então ela ficou no projeto e acompanhou todas as versões do projeto. Não é sempre que se abre uma possibilidade como essa de participação, mesmo que sendo só opinativa de vez em quando e tal, num trabalho. Mas foi muito interessante, foi muito rico para mim, e agradeço muito a eles a entrada e a escuta, né? Foi fundamental. Às vezes eu quero chorar, mas o dia nasce e esqueço. Um outro encontro importante foi a Marina Lima, porque o personagem do ícone pop, a gente não estava muito interessado em definir gênero
E o que a gente gostaria era de trazer um músico ou uma compositora que pudesse vir com as suas músicas e a gente ficcionalizar um passado, brincar um pouco com essa ideia de obra e vida. E a Marina, eu admiro muito a Marina Lima, porque ela, para mim, é o símbolo da reinvenção. Ela sempre se reinventa. E o Esmir, os dois, na realidade, resolveram colocar o disco Marina Lima, que é um disco meu que eles gostam muito, que abre com ela e eu, tem Grávida, tem Eu Não Sei Dançar, que virou uma música emblemática e tal. Esse disco ficou sendo meio que o disco do filme, assim. Então, ao trazer o disco Marina Lima, e que a gente faz uma ficção com o disco, né, como se Lene tivesse composto esse disco para Frederica, num momento ali de crise da relação das duas, a gente fala um pouco sobre o peso do passado, o peso da história dessas duas, assim, e que tá nessa música, que tá nesse disco. Muitas vezes a gente se relaciona com os discos e eles contam tantas histórias que são nossas, né? Às vezes a gente sente que a música foi feita pra gente. E agora que fiquei esperta, cheia de outros planos, agora que o amor deu certo, sem mais abandono, Eu estava compondo um disco também novo, paralelamente a isso. Esse disco que eu lancei em 2018, chamado Novas Famílias. E nesse disco tem uma música chamada Árvores Alheias, que no decorrer da filmagem eu pensei assim, nossa, essa música parece tanto com a relação assim de Lene com Frederica, com a situação toda. E eu mostrei para o Esmir, e ele amou. Então acabou que uma música nova, inédita, acabou sendo um tema importante de um momento decisivo assim de Lene com a Frederica, e está no filme. Verlust demorou 10 anos, mais um pouquinho, assim, para ser lançado. E eu acho curioso que esteja sendo lançado agora, nesse momento que estamos vivendo, experimentando esse isolamento social. Porque, de certa forma, é uma época onde a gente lança uma lupa para os nossos relacionamentos, para as nossas relações interpessoais. E a gente entende onde estão os nossos quereres, os nossos desejos, como o outro é influente na nossa história. Nesse momento o filme fala exatamente desse assunto, né? Do isolamento, do encalhe, da paralisação, da impossibilidade de ir, de vir. Então é muito parecido com o que a gente está vivendo agora, é estranhamente parecido. Eu acho que cria uma nova camada para o espectador assistir, e que é essa do... qual é essa teia de afetos que eu estou envolvido, e aonde ela me faz bem e aonde ela não faz. O que eu preciso mudar? Fala comigo, por favor. É um filme que tem a coragem de tocar em assuntos muito delicados, de maneira muito delicada, mas ao mesmo tempo forte e reveladora. Ha sido una alegría enorme saber de Esmir, de todos ustedes, y saber que la película estará en el Festival de Sao Paulo, que es un gran, gran festival. Espero volver a encontrarlos algún día pronto. Espero que o filme tenha uma vida longa, sendo um filme sobre o tempo, que ele perdure ao longo do tempo, e tem uma ótima sessão na Mostra de São Paulo. É muita honra poder participar dentro desse contexto que estamos vivendo, e que o cinema é uma forma de resistência e diálogo. Agradeço muito, fui muito feliz, e eu sabia que estava sendo feliz. Obrigada.